O CDS-PP, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Fernando Medina, começou por criticar este Governo por falar em sucesso quando os indicadores económicos apontam para uma recessão. Nos últimos 6 anos, nunca o ouvi, enquanto membro do Governo cessante, falar em qualquer coisa parecido com fracasso. Ouvi-o sempre falar de sucesso. O sucesso não há de ser com esta taxa de desemprego que subiu escandalosamente desde que os senhores tomaram o poder. E não é só com a crise. E não é só com os tempos de crise. Não é só em tempo de crise. Em tempo de Europa a crescer, aquilo que nós em Portugal crescia era a taxa de desemprego. Mas se havia a taxa de desemprego a crescer, a taxa de crescimento do PIB estava a descer consideravelmente. E aquilo que subia consideravelmente era a dívida pública em percentagem do PIB. Nunca o ouvi falar em fracasso. Ouvi-o sempre falar em sucesso. Temos noções distintas do que é o fracasso e do que é o sucesso. Criticou este Governo por não ouvir as vozes dos portugueses. Nós ouvimos as vozes dos portugueses. O acordo de concertação social é um bom exemplo disso. Mas há 3 vozes que nós temos que ouvir. É a do FMI, é a do BCE e da Comissão Europeia. 3 vozes que os senhores nos colocaram na obrigação de ouvir para ter possibilidades de ter financiamento externo. Depois, Sr. Deputado, como é que uma economia que há 10 anos que não cresce de forma decente pode começar a crescer de um momento para o outro no meio de uma crise internacional? Porque é que as vossas receitas, que não resultaram sequer quando a Europa estava a crescer, haviam de resultar agora? Porque é que as vossas políticas que puseram a economia portuguesa numa situação de permanente queda do PIB poderia agora funcionar? Porque é que com as taxas de crescimento que os senhores exibiram nos últimos 15 anos, porque é que com essas taxas de crescimento os senhores continuam a insistir que tínhamos que manter as mesmas políticas? Senhor Deputado, se o crescimento económico que o senhor Deputado pretende é esta curva descendente, o crescimento económico que nós pretendemos é uma curva ascendente. E a pergunta que lhe faço é se não considera animador os dados hoje publicados do Eurostat, em que a contração face ao trimestre anterior foi de menos 0,1%. E esperava-se que fosse de menos 1%. Não é questão para falarmos de sucesso, não é questão para falarmos de embandeirar a arte. Aquilo que lhe pergunto é se não é animador, tendo em conta a crise que Portugal atravessa, se não é animador estes resultados. O Sr. Deputado terminava com uma última pergunta. Terminou há pouco uma das suas respostas por dizer que se o Partido Socialista estivesse no Governo, faria as coisas de forma diferente. Eu também espero que se o Partido Socialista estivesse no Governo fizesse as coisas de forma diferente. Diferente do que fizeram nos últimos 15 anos. Porque se não fossem esses 15 anos, Portugal não estava na triste situação em que se encontra hoje de pedir ajuda externa. Sr. Deputado Fernando Medina tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, pelas questões. Devo-lhe dizer que tinha uma expectativa diferente relativamente à intervenção que fez. Porque a discussão séria da política económica exige pelo menos um mínimo. É que nós não andemos aqui a enganar os dados, a enganarmos a informação que andamos a servir de debate. Porque os factos são factos. E se o Sr. Deputado quiser comparar o que é a evolução do desemprego entre 2005 e 2008, o que tem não é naturalmente essa curva. E o que tem depois é naturalmente a mais grave crise financeira das últimas décadas. E se o Sr. Deputado não quer ver isto, pelo menos sugiro-lhe a leitura do texto do Ministro Vítor Gaspar, que atualmente até já cita o desemprego nos Estados Unidos e na União Europeia para vir demonstrar a taxa portuguesa. Sr. Deputado, por isso, seriedade no debate político, para não ter que lhe lembrar as taxas de crescimento e a recessão quando os senhores estiveram no governo em 2003, 2004. Se o senhor quiser fazer um debate dessa forma, com certeza não contará comigo, porque não sou a pessoa mais indicada. Mas acho que já serei para podermos fazer aqui um debate sobre as escolhas da política económica, quer recente, quer futura.
O senhor deputado gosta de atribuir, porque é uma visão simplista que por algum facto cultiva, a atribuição de políticas erradas, keynesianas, despesistas dos últimos 15 anos que levaram à situação que levaram. É o que o senhor deputado gosta de cultivar. O que o senhor deputado não consegue perceber, o que o senhor deputado nem reconhecer, é que Portugal, nos últimos 15 anos, foi sujeito a uma alteração profundíssima da nossa inserção internacional, com o alargamento da União Europeia, com a abertura de novos mercados, que colocaram em causa a nossa especialização produtiva e a nossa especialização económica, que é precisamente sobre isso que as ditas medidas estruturais estavam a ser, até serem agora interrompidas, tão importantes. Quando se aposta na qualificação dos portugueses, quando se aposta na ciência e na tecnologia, quando se aposta na capacidade de inovação, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a contribuir para a mudança de um padrão de especialização produtivo que não podemos e não queremos que seja assente em baixos salários. Diz agora o senhor deputado, essas receitas falharam e nós temos uma melhor. Nós estaremos aqui para ver. Nós todos estaremos aqui para ver o resultado. E eu só espero, embora eu acho que nós tenhamos todos aqui um encontro marcado com esse debate, eu só espero não ouvir o senhor deputado vir aqui dizer que tudo isto afinal não correu bem porque havia uma crise internacional. Eu só espero, mas já sei que o dia vai aqui chegar. Porque a resposta que o senhor deputado tem e que o seu partido tem face à situação atual não é suscetível de dar resposta. E de forma muito concreta sobre as diferenças da execução. O programa era difícil, era. O programa implica um ajustamento de queda da procura interna por recuperação da procura externa. Sim, é esta a base do nosso programa de ajustamento. Mas o que nós tivemos, o Sr. Deputado sempre disse o mesmo em todas as circunstâncias. Agora, o que dizemos aqui neste momento, como temos dito, é que o Governo agravou sistematicamente as condições de risco à execução do programa. E agravou como? Porque o Governo achou, desde a primeira hora, que se aplicasse uma sobredose e uma terapia mais forte de início, poderia resolver o problema mais rápido. E esta é uma diferença de concepção. É que enquanto o Partido Socialista acredita que numa situação tão difícil era preciso saber dosear com prudência os instrumentos e os equilíbrios de contração de déficit, da situação do emprego e tentar fazer uma gestão cautelosa, as opções que o vosso Governo tomou relativamente à condição da política económica foram de alto risco. E nós hoje temos as primeiras consequências. Quando alguém diz, mas nós temos uma correção mais acentuada do déficit externo e anuncia isto como uma coisa positiva, mas não percebem que isso é um reflexo imediato do aumento do desemprego e da recessão interna? Mas isso não é o rosto imediato. E eu pergunto, justificam com prudência de uma gestão orçamental prudente a tomada de medidas não previstas no memorando, como o corte dos salários dos funcionários públicos do 13º e 14º mês, o corte dos subsídios de férias aos pensionistas, o aumento do IVA na restauração, acima de tudo a narrativa sobre as expectativas dos agentes económicos que é feita, medidas para mim totalmente incompreensíveis como uma decisão de paragem Para terminar, dos comunitários. Tomam isto, dizem por prudência, e nós hoje vemos o resultado. E o resultado é que ampliou as nossas dificuldades em cumprirmos o programa. E o Sr. Deputado diz, não, mas isto está tudo aí no bom caminho. Bom, Sr. Deputado, tudo bem, é como alguém dizia, um dia a realidade vai buscar de frente. Mas era prudente e avisado que neste processo de avaliação não se trata de passar um atestado de bom comportamento, trata simplesmente de encontrar quais são as políticas ajustadas a cada momento da condução da política económica. E o que lhe podemos dizer com toda a clareza é que a fixação relativamente à situação orçamental e a fixação relativamente à narrativa de mudança do país vai conduzir, como o próprio Governo hoje reconhece, a uma deterioração da situação e não à melhoria, com a taxa de desemprego em 2013 aumentar para 16% e com o crescimento também em 2013 a não aparecer. Diz-me o Sr. Deputado, devemos festejar as pequenas conquistas. Sim, naturalmente, nunca apocaremos os conquistas nem os esforços portugueses. O que nós queremos é que a sua política não está aí na direção certa. Muito obrigado.